Meus caros, vocês já se inscreveram aqui na Salazar TV? Então, inscreva-se. Aqui você vai ficar sempre muito bem informado. Aqui é informação, você sabe como é que funciona. Se você não sabe, seja bem-vindo. E vamos que vamos com as notícias de hoje. Muitas informações que, para não ficar um vídeo muito longo, eu decidi dividir. E você fica ligadinho aqui na Salazar TV, a gente vai subindo, vai alimentando o canal e você vai ficar muito bem informado. Então já se inscreve, deixa o like, assiste até o fim, compartilha com os amigos e comenta aqui embaixo. Valeu? Tamo junto, vamos lá. Agora informação sobre o mercado da bola, duas informações importantes para vocês. A primeira delas, Guinegão. Tem contrato com o Corinthians até junho de 2030, o Corinthians detém 80% dos direitos econômicos do Guinegão, tá certo? O que está rolando? Está rolando uma insatisfação do staff do Guinegão. Ele quer jogar e está sentindo que está sendo preterido pelo Fernando Diniz. Só que eles entendem, o staff dele entende, que o Guinegão tem muito potencial. Então, para ficar no Brasil, eles querem um clube grande do Brasil. Eles não querem botar o Guinegão numa Série B. Eles querem um clube grande do Brasil. Ou um clube também de expressão em grandes centros fora do país. É isso que eles querem. Para agora, para essa janela agora, de julho, é isso que o staff está imaginando. O Corinthians não quer perder o Guinegão agora. A não ser que venha uma proposta muito vantajosa financeiramente. O que eu falo vantajosa? 18 milhões de euros, o Corinthians topa. 20 milhões de euros, 18 milhões de euros, o Corinthians topa. Tá? Receber isso pelos 80%, pela parte dele. O Corinthians topa. Essa proposta chegou? Não chegou. O staff dele pensa, então empreste o jogador e tudo mais, porque o cara tem que jogar. Neste momento, o Corinthians nem pensa nisso, não vai facilitar em nada. A informação que eu tenho, o Corinthians não vai facilitar. Por dois motivos. O elenco é curto. O Yuri Alberto pode ir embora amanhã. O Memphis pode ir embora. O Pedro Raul é o reserva. O Guinegão estava voltando de lesão. E o Fernando Diniz, em conjunto com a diretoria do Corinthians, deixou muito claro: deixa o Guinegão aqui, porque ele vai ser útil, ele vai ser importante. Eu pretendo, ele quer dar oportunidade para o jogador. E agora, nesse período pós-Copa do Mundo, o Guinegão deve começar a receber a oportunidade com o Fernando Diniz. E aí, esses 6 meses até o final do ano serão fundamentais para aí sim, no final do ano, todo mundo olhar e falar, bom, e agora? O que a gente faz? O cara tá bem, fica, ganhou, ou não? Ou é hora, então, vai lá, procura um clube, valeu, a gente vai facilitar, melhor emprestar o jogador, melhor ele ter rodagem, o staff, de repente, pensar no mercado alternativo, uma Arábia da vida. Isso tudo pode acontecer lá na janela de dezembro, porque para agora, sobre Guinegão, o Corinthians não vai facilitar a saída, a não ser que alguém apareça com uma proposta ali entre 20 e 18 milhões de euros pelos 80% do Corinthians. E o Guinegão está insatisfeito, mas tem essa expectativa de ganhar mais oportunidades no segundo semestre. Então o clima está meio estranho, mas essa é a situação e muito provavelmente ela não vai mudar até a retomada do time. E quando voltar, a gente vai ter que tentar entender qual vai ser o desempenho do Guinegão e as oportunidades que ele vai ter com o Fernando Diniz, porque isso vai mudar o rumo lá na próxima negociação no final do ano. Tá certo? Sobre salários atrasados. Você viu aqui várias vezes, e na Gazeta Esportiva que eu falei várias vezes, que eu tinha informação de que o Corinthians estava arrependido de não ter vendido o André, que estava desesperado, que precisava vender alguém, se não vendesse ia atrasar salário. Eu falei isso várias vezes. Mudou. Como sempre, eu estou ouvindo, eu estou apurando, eu estou escutando, e agora eu vou passar para vocês uma atualização importante, depois de muita apuração. Eu estou mais de uma semana apurando essa história, e agora eu posso com segurança trazer aqui para vocês. Lá atrás, eu informei vocês, e isso se concretizou, como o assunto da intervenção judicial ganhou força, e como a Safiel perdeu força. Lembra disso? Tinha muita gente que achava, você é contra a Safiel, você é isso, você não gosta dos caras, blá, blá, blá. Não é nada disso. Sempre falei que não tinha opinião, que tinha informação. Tem um vídeo meu falando aqui um pouco de opinião sobre a Safiel e tudo mais, mas eu estava trazendo sempre informação. E agora, de novo, eu vou trazer informação, só que ela mudou bastante, o cenário mudou bastante. Passou muito tempo, né? Estou falando de meses aí. Por quê? O assunto é o seguinte: a Safiel percebeu os erros que ela estava cometendo. Houve uma correção de rota.
Digo isso sobre ambiente, sobre articulação política, sobre o trato, os contatos, como as coisas eram feitas. Lembra que eu falava? Os caras estão indo de fora para dentro, não vai rolar. Os caras o assunto deles nem vai ser levado para o conselho, como não foi. Os caras não serão bem recebidos desse jeito. O projeto tem uma série de problemas. A Safiel reconheceu esses problemas, mudou o projeto, montou um novo projeto, corrigiu muitos daqueles erros, refez o projeto, apresentou o projeto lá, o 2.0, já bem diferente. Voltou a levar este projeto ao público, passou a tratar dentro do clube isso de uma maneira mais cordial e oficial. Enfim, a Safiel mudou de postura e mudou o projeto, mudou a estratégia completamente. E neste momento, eu posso dizer para vocês que o tema Safiel, ele ganhou força, ele ganhou vida. Ele hoje tem uma possibilidade de vingar, eu não sei se vai vingar, mas a possibilidade aumentou consideravelmente pelo que eu estou apurando dentro do Corinthians. Tá? Agora eles adotaram uma estratégia que está tendo muito sucesso, de buscar garimpar apoio com assine já, para que as pessoas assinem e apoiem uma proposta não vinculante, para que o Corinthians dê autorização para eles irem ao mercado buscar dinheiro. Se eles não conseguirem, segundo eles, segue a vida, mas se eles conseguirem, aí o projeto pode ter uma sequência. Eles querem que o Corinthians dê a eles essa autorização e eles estão buscando esse apoio que está crescendo nas redes sociais. Enfim, novas estratégias e principalmente um novo projeto. E este sim está sendo avaliado, visto de uma maneira diferente do que estava acontecendo com o primeiro. Informação para vocês. E ele ganha força no momento em que a intervenção judicial perde força. Em dado momento, muitas pessoas postaram e tudo mais que é questão de tempo a intervenção judicial, vai acontecer, só não sabe quando, está muito perto. Eu falava para vocês, não é nada disso, o processo ainda é embrionário, até que veio aquela paulada do Ministério Público dizendo que o processo estava suspenso, que era embrionário, que as partes nem tinham sido ouvidas ainda. O senhor Rodrigues, essa aqui eu já li, tá? Deixa eu ver se chegou alguma atualização em relação ao pagamento. Então, para quem chegou agora aí na audiência rotativa, né, para quem chegou agora na audiência rotativa aqui do canal Café do Setorista, só passando para vocês, tá? Que o Corinthians, o Osmar, teve algumas reuniões importantes para chegar ao pagamento do Tadieres, né? Pagar a situação envolvendo o Rodrigo Garro, os 43 milhões. Mas isso vai ser pago, não vai ter jeito. Ou empréstimo bancário, ou antecipação de receitas. É assim que o Corinthians vai pagar o Tadieres. Tá bom? Vai ter que... O que está lá na frente vai puxar. Tá aí a informação. O Corinthians, se o Corinthians não conseguir pagar hoje ainda, o Corinthians vai apresentar documentos ao Tadieres provando que isso pode ser pago até o início da próxima semana. E o Corinthians está confiante porque os documentos realmente são documentos que provam, aqui semana que vem está garantido. E aí o Corinthians acredita que o Tadieres não vai acioná-lo na FIFA em relação ao Transferban. Então essa é uma notícia que eu queria dar, né? Eu sei que desvirtuou um pouco, tá? Mas é isso que eu queria trazer para vocês. Sobre Memphis Depay, vamos lá. Sobre o Memphis, o Corinthians aguarda uma resposta do Memphis em relação, né, ao valor que ele deseja ganhar no Corinthians para renovar o seu contrato. Só que uma pessoa bem próxima ao Memphis disse ao Corinthians de maneira informal, tá? De maneira informal, que o Memphis gostaria de 50 milhões por ano num contrato. Só que foi informal a maneira que essa pessoa falou. Agora, o Corinthians quer entender, junto ao Memphis,
se o que essa pessoa que é próxima dele disse é verdade ou não. Só que o Corinthians não quer mais incomodar o Memphis na Copa, e o Memphis simplesmente ele viajou sem passar o quanto que ele deseja realmente receber no Corinthians. Só que o Corinthians está acreditando muito que esse valor pode ser sério, porque é uma pessoa bem próxima a ele. Então, se a gente trabalhar com esse valor de 50 milhões por ano, e a gente dividir por 13 ou por 14, vai dar uns 3 milhões e meio. Se a gente dividir por 13, vai dar 3 milhões e 800, porque são os 12 meses, né, mais o 13º. Se a gente dividir por 14 com as férias, daria 3 milhões e meio. O Corinthians não vai renovar com o Memphis por 3 milhões e meio, 3 milhões e 800. Agora, se o Memphis baixar para 2 e pouco, eu acho que eles vão ter uma boa conversa. Só que, repito, gente, eu sei que está todo mundo dizendo que está fechado, que todas as partes já se acertaram. Isso eu garanto que não está. Entendeu? Isso eu garanto que não está. Ainda que o Corinthians deve o Memphis ainda, né? Deve o Memphis aí 50 hoje, desculpa, hoje a dívida com o Memphis está em 43 milhões, né? Já está em 43 milhões também, tá? Então a gente vai ter que aguardar, velho, em questão ao Memphis. Agora, eu tô sendo sincero com vocês. Se vocês quiserem acreditar que tá fechado, que tá renovado, eu pergunto para vocês, né? Pra você ver o trabalho que a gente faz, né? É que hoje nós estamos vivendo aí a última hora do relógio, né? Então, o certo virou errado, o errado virou certo. Eu tenho falado para vocês que não está fechado desde algumas semanas que o pessoal tem falado que está fechado. Agora eu pergunto para vocês, se já estava fechado há 2 semanas ou há 3 semanas, como vem muita gente informando, por que não anunciaram, velho? Pô, será que é tão difícil da gente ter um discernimento e perceber quem está certo ou quem está errado com a notícia? E eu não estou aqui para concorrer com ninguém. Só que eu trago uma informação que não está fechada e as pessoas e os mal intencionados leem essa informação da seguinte forma: o Samir não quer que renova com o Memphis. Pô, eu estou falando a verdade e ainda estou sendo crucificado. Eu pergunto para vocês, por que essas pessoas que falaram que todas as partes estão certas e já está tudo fechado, então por que não foi anunciado? Se está tudo fechado, qual o problema de anunciar? Pô, o que mais o Corinthians precisa hoje é uma notícia boa. E para muita gente, para grande parte da torcida do corintiana, eu acho que tem mais, se a gente for analisar um contexto geral, 35 milhões de corintianos, a gente nunca vai saber, mas eu acredito que dos 35 a maioria quer a permanência do Memphis. E salve nação corintiana, Corinthians atinge a data limite para quitar a dívida de Galo, né? Essa data foi ontem, né? Já teve aí uma pequena prorrogação aí concedida pelo presidente Tajeres, né? E que cara top, viu gente? Porque a paciência desse cara de dar prorrogações atrás de prorrogações e sempre elogiar o Corinthians aí e dizer que o Timão quer resolver, pô, esse cara é arretado, mano. Tipo assim, como diz o nordestino, né? É um cabra arretado esse aí, o presidente Tajeres, porque qualquer outro aí já teria, a essa altura do campeonato aí, com tanta enrolação, com tanta irresponsabilidade aí do Corinthians, já teria dado transfer há muito tempo. Mas ele não, ele continua elogiando, prorrogando com muita paciência. E agora o Timão tem aí 3 semanas para poder pagar, né? O Timão já estuda aí pedir um empréstimo, né, para poder pagar essa dívida logo. Mas enfim, que pague logo, porque já tá enrolando esse cara há muito tempo e o cara tem paciência aí quase inesgotável.